Olá, estamos estreando o MS em Discussão, um espaço para mostrarmos os principais pontos debatidos nas audiências públicas realizadas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A partir de hoje, você acompanha comigo os momentos mais importantes das discussões. Eu sou Karine Cortez e o MS em Discussão está no ar. O tema de hoje é a PEC 287, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência Social no país. Trabalhadores e representantes de sindicatos e de entidades de classe participaram das discussões aqui no Legislativo. Um dos pontos mais polêmicos foi sobre a situação dos trabalhadores rurais. Eles não ganham 30 mil, nem 40 mil, nem 10 mil, nem 3 mil e nem 1.000 hoje, né? Nós ganhamos muito pouco para dizer que nós estamos quebrando a Previdência. É muito claro esse recado de que querem acabar com as pequenas cidades, que querem acabar com todo o nosso esforço de dar uma cidadania para o trabalhador rural, de fazer com que ele seja profissional, ter na legislação eles como profissão. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura cobrou o comprometimento da bancada federal de Mato Grosso do Sul na defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu faço aqui um apelo aos nossos parceiros deputados estaduais que faz aqui presente, João Grandão, que leva esse apelo aos nossos deputados da bancada do Mato Grosso do Sul e os senadores, porque eles têm compromisso com esse segmento, têm compromisso de enxergar esse povo. Eu comentei lá em Brasília esses dias o seguinte, que pelo menos eles se preocupam com o dia da eleição em 2018, já que não querem se preocupar com os trabalhadores, com a situação que se encontra nessa PEC, mas que se preocupa com a eleição de 2018. Por quê? Dependendo do deputado que votar ao nosso favor, é claro que esse vai ter o nosso apoio e vai ter a nossa firmeza junto, mas o deputado que votar contra, nós vamos gravar e vamos levar o troco para ele no dia da eleição em 2018. Nós trabalhadores, estamos se comprometendo e vamos sair daqui comprometidos em fazer esse trabalho em 2018. O presidente da Federação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais disse que a atual situação é reflexo da falta de investimentos por parte do governo federal para amparar a população economicamente ativa. A que preço ele está querendo salvar esse país? Tá? Qual é o custo que a população mais necessitada tem que pagar para poder salvar essa política que aí está implantada? Porque, na verdade, se nós fazermos o levantamento, realmente, de fato, conforme manda a Constituição Federal, os recursos da Seguridade Social, que é diversas fontes de recursos que compõem essa mesa onde paga a Previdência Social, tem recurso sobrando. Isso é fato e é verdadeiro. Agora, o que não pode é o governo inventar um ADRU, né, qual permite que ele possa pegar o dinheiro que está previsto na Constituição, que é para aquele fins, e meter a mão lá e pagar outras despesas que não é da Seguridade Social, e aí sim dizer que está um rombo na Previdência. A população, principalmente da área rural, nós sabemos que desde o início da colonização do nosso país, o qual a gente vem tentando se estabelecer nesse país com um trabalho digno, com formalidade de emprego, com salário justo, né, com condições dignas de trabalho lá no campo, o qual a gente ainda não tem. Nós trabalhamos muitas vezes, nosso pessoal lá exposto, né, para aqueles que plantam, né, nas condições de veneno, né, trabalha sem nenhum implemento de proteção, trabalhamos no sol, né, com o esforço físico, no qual degrada a saúde do ser humano, e esse ser humano que trabalha na área rural, quando chega aos 55 anos para as mulheres, elas estão debilitadas.
Ela não tem a mesma saúde que outra categoria tem, que trabalha, né, com um esforço físico menor, que está protegido, né, dentro de um ar-condicionado, protegido na sombra. Então, são diferenças que a gente precisa fazer esse debate. Então, nós não podemos hoje entender que o Brasil tem uma condições única para todos os trabalhadores que estão dentro desse país. Então, é uma injustiça muito grande ou uma insensibilidade de quem promoveu essa PEC. E a gente sabe que esse déficit que o país tem com essa população da área rural é porque nunca o país fez um investimento suficiente para resgatar esses trabalhadores das condições de informalidade, né, das condições de miséria que ainda se encontram no país, e essa Seguridade Social, essas receitas da Seguridade Social veio para poder amenizar um pouco isso. Agora, eles querem tirar isso também. Entendeu? Querem tirar isso. E nós vamos ter a nossa população da área rural que não vão conseguir se aposentar, se essa PEC passar dessa forma. E se conseguir se aposentar, não vai usufruir dessa aposentadoria, porque não vai ter tempo de vida suficiente para ela. A audiência pública sobre a reforma da Previdência foi proposta pelo deputado estadual João Grandão, do PT. Durante as discussões, ele esclareceu que os parlamentares não têm mais privilégios quando o assunto é a aposentadoria. Não tem previdência para deputado. Eu recolho, todos aqui recolhem INSS. Esse papo de que deputado vai aposentar, não sei o que, já acabou faz mais de 15 anos, 20 anos. Hoje, deputado, tem vereadores aqui, sabe disso, que contribuem para a Previdência. Certo? Eu tenho 34 anos de carteira registrada, 34 anos de carteira registrada como bancário. Poderia estar hoje reivindicando a aposentadoria, porque eu tinha direito. E outra coisa, era direito meu, como alguns fizeram. Eu abri mão porque eu sou sindicalista e não achei direito de, com 8 anos de mandato, eu aposentar. A minha família, será que ela concorda com isso? Com certeza a minha família me cobrou, porque eu abri mão de um direito e hoje, se Deus quiser, porque esse governo que está aí não quer, eu vou ter que se aposentar pelo INSS. E com muita tranquilidade eu digo, sou trabalhador e contribuo para a minha aposentadoria igual vocês. Os deputados da bancada do PT no Legislativo Estadual propõem a união de esforços para barrar a PEC da Previdência no Congresso Nacional. Primeiro, porque busca tratar linearmente todos os cidadãos desse país. Quando você trata linearmente, você não está sendo justo. Porque lá no Nordeste ninguém tem expectativa de vida de 75 anos. Porque aqui no Centro-Oeste, no Norte, em todas as regiões, tem sua diversidade, tem suas peculiaridades, e isso tem que ser respeitado. Porque o trabalhador rural tem uma atividade extremamente diferente, mais danosa à saúde, inclusive, do que o trabalhador urbano, e não pode ser tratado da mesma maneira. Porque os trabalhadores que trabalham em atividades insalubres também têm que ter tratamento diferenciado. Os trabalhadores da segurança, e não é a favor do Estado reconhecer isso. Isso é tratamento justo que você tem que dar à sociedade e todos os segmentos que a compõem. Então, dentro desse contexto, nós, com certeza absoluta, deputado João Grandão e demais componentes da mesa, nós vamos estar discutindo. E aí eu quero fazer um parênteses, né, porque nós temos aí na comissão da reforma da Previdência da Câmara, o deputado Marum, que é aqui do Estado, e que nós precisamos fazer audiências públicas e até manifestações, se for o caso, em momentos oportunos, para poder cobrar dele uma posição clara, para poder falar para ele qual que é a realidade do Estado que ele representa, para que ele possa minimamente dar dignidade no voto, na postura e no comportamento que ele tem ao integrar essa comissão da Previdência no Congresso Nacional, na Câmara Federal em especial. A reforma ela vem, de fato, para que ninguém se aposente mais. Ou melhor, a maioria do povo brasileiro vai morrer sem se aposentar. Não vai ter oportunidade de se aposentar, porque nós não moramos aqui no Japão, nós não moramos aqui na China, num país onde a qualidade de vida é outra, e a população vive até os 80, os 90, 100 anos de idade. Então eu acho que é chegado o momento que o povo brasileiro, independente de ser do campo, de ser sindical, de ser servidor público, de se unir e descobrir a tamanha sacanagem que está sendo feita com todos nós nesse país. E olha, quem não tem 50 anos de idade até aprovar essa PEC, já vai ser prejudicado também. Se ele não tiver os
acima dos 50, é 65. Se ele não tiver com os 35, quer dizer, vai ser prejudicado também. Então, o prejuízo não é só para quem começa a contribuir a partir de agora, é para quem já vem contribuindo há 20, 30 anos. Quem está aí com 28, 29 anos já vai ser prejudicado com essa reforma. A economista e supervisora técnica do escritório do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEES, em Mato Grosso do Sul, apresentou dados comparativos entre receitas e despesas da Previdência Social. O levantamento dos números foi feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANFIP, e revelou que não há déficit no sistema de Seguridade Social. Aí estão relacionadas, nessa parte em vermelho, as despesas, inclusive com os benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, Bolsa Família e outros, que todo mundo fala que Bolsa Família é um roubo, são 26,9 bilhões. Saúde, benefícios do FAT, outras despesas, e realmente, quando nós somarmos todas essas despesas, elas vão dar 683 bilhões de reais. Só que ele não está considerando essa parte que está destacada, do COFINS até outras contribuições, é a parte que ele não está colocando na conta e que justamente comprovam, de forma indubitável, que não existe déficit na Previdência. Pelo contrário, esse ano foi um dos menores anos da série, mas em todos os anos nós tivemos bilhões de superávit no sistema de seguridade. Então, ainda que ele venha alegar que a saúde dá prejuízo, entre aspas, ou que a assistência social dá prejuízo, as contas mostram exatamente o contrário. E isso porque nessa fonte de receitas não estão contempladas as empresas que estão em débito com o INSS. Então, se nós considerássemos, além desses itens, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, PIS/PASEP, entidades da Seguridade e outras contribuições, e ainda considerássemos o recebimento de 1/3 da dívida dessas empresas que eu citei, por exemplo, algumas delas, esse saldo seria mais do que suficiente para cobrir o suposto rombo que ele alega que tem nessas contas. Essa reforma não pode sofrer reforma. Nós não podemos nos dispor a negociar ou alterar ou melhorar qualquer cláusula desse tipo de reforma. Isso é inadmissível. Essa proposta de reforma da Previdência, ela deve ser integralmente rejeitada. Esse vai ser o único modo que eu particularmente entendo de que não haja nenhum direito a menos para nós. Finalmente, tem essa calculadora da ANFIP, que você coloca o seu gênero, a sua idade, o seu tempo de contribuição, ainda que seja estimado, e ele faz um comparativo de como você conseguiria, se você conseguiria se aposentar. Não, hoje ainda consegue. Então, como é que você conseguiria se aposentar hoje? E aí, se você conseguirá se aposentar, se eventualmente passar essa reforma da Previdência. A seguir, o impacto financeiro na arrecadação dos municípios e o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores. Nós já voltamos. Ao alcance das mãos, um canal de comunicação direta entre o Legislativo Estadual e o cidadão. É o aplicativo para celular da Assembleia Legislativa. Quem baixar o aplicativo terá acesso às publicações do Diário Oficial do Legislativo.
as páginas virtuais dos 24 deputados estaduais, ao canal de notícias da Casa de Leis, a TV Assembleia ao vivo e as produções em audiovisual que mostram a atuação dos parlamentares e temas importantes para a sociedade. A novidade já pode ser baixada nas lojas virtuais. Tem versões disponíveis para todos os celulares. É a Assembleia Legislativa trabalhando para melhorar cada vez mais a relação entre o cidadão e seus representantes. A audiência pública sobre a PEC da reforma da Previdência reuniu aqui no Legislativo representantes de várias categorias de trabalhadores. O presidente da FETEMES, que representa os professores e técnicos da educação, disse que a proposta é inviável, porque não contempla um valor justo para a aposentadoria. A partir da aprovação dessa reforma da Previdência, acaba a vinculação de um salário mínimo de benefício como pensão e como benefício da aposentadoria. A aposentadoria vai ser feita pela média e com certeza que quem ganha pouco mais que salário mínimo receberá o seu benefício da Previdência um valor menor que o salário mínimo. E o mais grave, acaba a obrigatoriedade do governo corrigir os benefícios da Previdência pelo índice da correção do salário mínimo. Isso quer dizer o quê? Que o salário mínimo pode subir 8%, mas o benefício da Previdência vai subir 3%, vai subir 2%, vai subir 5% ou não vai subir nada. É isso que está colocado para nós, que no momento que o trabalhador precisar de um amparo, ele vai ficar à mercê da sorte, porque o que ele ganhava enquanto trabalhava, o valor do salário dele vai ser bem menor, e além disso, corre-se o risco de ser menor do que o valor do salário mínimo. A economista do DIEESE também mostrou que os municípios poderão ter as receitas bastante prejudicadas com as mudanças propostas na Previdência. Os benefícios, sejam na forma de aposentadoria, de benefício de prestação continuada, de LOAS, independente do nome do Bolsa Família, ele tem um impacto nas finanças do município, e a gente vai ver dados aqui do Mato Grosso do Sul. 68% desses benefícios são pagos em municípios com até 50 mil habitantes. Boa parte dos municípios de Mato Grosso do Sul, como é o caso de Mato Grosso do Sul. 71% dos municípios no país, eles recebem mais com a renda da Previdência do que com o fundo de participação dos municípios. Quando eu mantenho o trabalhador no campo, eu estou contribuindo com a expectativa de vida, de, como diz aqui, sucessão rural. A gente garante soberania e garante realmente segurança alimentar. Garante um sistema de geração de emprego no próprio município, uma vez que também tem uma lei que há uma vinculação daquele produto da agricultura familiar ser consumido pelas escolas públicas. Então é um programa que garante... PENAI. Oi? PENAI chama. PENAI, obrigada. Então existe um programa. É um programa eficiente. Por que se desprezar esse programa? Esses são os dados de 2016, emitidos pela própria Previdência. Então, nós temos aqui o tipo de cliente. Então, se é população urbana ou é população rural. O cubo que está em azul é a região centro-oeste. E o que está em roxinho aí é a população do Brasil inteiro. Então, no centro-oeste, olha a população urbana, ela acompanha o caso brasileiro, que é maioria, tanto no país, como na região, como no estado, a gente vai ver isso mais para frente. Boa parte da clientela do regime geral de previdência social é urbana. Então, realmente não é a população do campo, não são os benefícios do campo que estão prejudicando ou levando à falência o sistema de previdência.
os tipos de benefícios. Então, eu tenho o benefício previdenciário, acidentário e assistencial. Boa parte, como a gente vê, majoritariamente é previdenciário. Ué, se é previdenciário, ele pressupõe o quê? A contribuição. Então, estão sendo feitas contrapartidas para poder sustentar esse sistema. Então, esse discurso de que a Previdência está à falência ou está à bancarrota, pelo quadro, fica claramente comprovado que não cai, que não suporta, não subsiste uma análise mais profunda. Olha aqui, ó. Aí tem os clientes e tipos de benefício, aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Como eu disse, boa parte é urbana. Olha ali, ó. 71,9% da clientela é urbana. Embora nós sejamos um estado cuja economia se baseia no agronegócio, os benefícios de caráter urbano são maiores do que os de caráter rural. Em relação ao Brasil, é 1,15%. Você acha que é um estado como o nosso que está dando problema para a Previdência? Em milhares de reais. Aí tem a quantidade no Brasil e a quantidade no Mato Grosso do Sul. 71,9% da clientela é urbana, e essa clientela urbana, ela corresponde a 76,6% em reais. São 292.673.000. Diante dos dados, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura defendeu uma auditoria na Previdência. É uma reforma que prejudica a vida de todos aqueles que estão no regime geral da Previdência Social. Não vai salvar ninguém. Tem os mais prejudicados. Então, tem que cair a ficha de todo o povo, vai pegar todo trabalhador. Não interessa qual é a categoria que está. E ele não é uma reforma da Previdência. Prestem atenção, é um desmonte de um sistema previdenciário. É muito diferente uma reforma, que, aliás, nós precisamos estar abertos para reformar, melhorar. Ninguém é contra, né? Tem que fazer reforma, tem que fazer alguma mudança. É natural da vida, para melhorar, a vida é dinâmica, vai passando. Não, essa proposta enviada ao Congresso não é só uma reforma, é um desmonte de um sistema previdenciário construído no nosso país. Então, essa história, dizer que está tudo falido, é uma mentira, é uma meia-verdade. Nós temos que cobrar auditoria, nós temos que cobrar nas audiências públicas, que eles vêm nos mostrar os números, porque eles estão fazendo uma matemática que não é verdade como prega a Constituição. Sem contar no desmonte que está acontecendo. As distorções, por exemplo, segundo os estudos, né, são um total das desonerações da Seguridade Social que ultrapassa os 850 bilhões de reais. A desoneração na folha de pagamento ultrapassa 250 bilhões de reais. A desvinculação das receitas da União, chamadas DRU, são 270 bilhões de reais. A renúncia das cobranças nas exportações, gente, são mais de 30 bilhões de reais. E aqui já foi falado, por exemplo, na sonegação, que ultrapassa 400 bilhões de reais, meu caro representante do Tribunal de Contas. Por que não falamos sobre isso? Por que tem que ser os trabalhadores que pagam o pato? Claro que nós queremos ter um sistema sustentável. É claro que se nós tiver que fazer sacrifício, nós vamos fazer. Mas fazer com esses números primeiro. Durante a audiência, foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores. Assinaram, então, essa frente parlamentar. O deputado João Grandão, o deputado Pedro Kemp, o deputado Jorge Takimoto, o deputado Amarildo Cruz, o deputado Cabalmi, o deputado Coronel Davi, o deputado Herculano Lopes e o deputado Júnior Mock.
Mas nós queremos fazer essa frente parlamentar baseado, e a nossa intenção é essa que o nosso companheiro acabou de falar, quando o Alberto acabou de falar. Nós queremos que essa frente parlamentar seja uma frente parlamentar ampla. Portanto, nós temos aqui uma relação para que as entidades pudessem aderir a essa frente parlamentar. Na assistência social, por exemplo, nós temos mais de 80 entidades que fizeram adesão para a frente parlamentar. Nós já estamos com o nosso calendário praticamente pronto, esperando só, em relação ao projeto que está vindo aí, também do Estado, em relação às alterações e tal, os movimentos relacionados à assistência social, então, entendeu que teríamos que esperar vir esse projeto para cá, para a gente começar a fazer os debates dos municípios. É o mesmo formato, eu encerro com isso, é o mesmo formato de promover audiências públicas, né, nas câmaras e tal, e a frente parlamentar aqui da Assembleia está acompanhando esse debate. 20 entidades apoiaram a criação da Frente Parlamentar, que irá propor um calendário de audiências públicas no interior do Estado. Os debates sobre a reforma da Previdência serão feitos nos legislativos municipais. E você vai ver no próximo bloco como a proposta de reforma na Previdência pode impactar na produção dos alimentos no país e os encaminhamentos da audiência pública. Numa iniciativa exclusiva dos nossos deputados estaduais, mais uma vez a Assembleia Legislativa beneficia quem mais precisa. Com a assinatura de nova lei, batizada de Dose Solidária, 1% do ICMS cobrado sobre bebidas e cigarros será destinado ao Fundo de Investimentos Sociais. Todos os meses, aproximadamente R$1 milhão será destinado a mais de 100 entidades que atuam na prevenção e recuperação de dependentes químicos e no cuidado com idosos e deficientes. A dose solidária é uma grande dose de esperança. Uma dose de esperança, certeza. Isso vai sair. Ao trazer mais recursos para o FIS, a Assembleia reforça o seu papel social, contribuindo para melhorar a vida de milhares de pessoas. Vai ser também um incentivo, para que outros estados possam também copiar esse modelo, que com certeza será uma referência. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Abuso sexual infantil. Marcas para a vida toda. Denuncie, Disque 100 ou entre no site do Ministério Público Federal e denuncie a pornografia infanto-juvenil na internet. Durante a audiência pública sobre a proposta de reforma da Previdência Social, foi apresentado um cenário de risco para a agricultura familiar diante da PEC 287. Representantes dos trabalhadores no campo afirmaram que se a proposta enviada pelo governo federal for aprovada como está, vai impactar na produção de alimentos e aumentar o êxodo rural no país. Nós, pela Constituição, comprovamos atividade rural. Mas nós pagamos a nossa previdência pela produção. 2,2% de tudo que o agricultor vende é descontado para a Previdência Social. Então o agricultor vai vender seu produto, a hortaliça, vai vender o porco, vai vender a galinha, o que ele vender, que ele tira a nota, 2,2% vai para a Previdência Social. Sabe? Aí eles podem dizer, mas tem muita gente que não paga. Bom, se tem muita gente que não paga, como é que a gente vai sair procurar o prefeito para pagar? Que nos cobre. Por que não estabelecer o Estado brasileiro, por exemplo, um mecanismo, por exemplo, de quem vende em feira, de quem vende, de cobrar os 2%? Aonde nós vendemos que tem nota, pagamos. Aonde não tem nota, paciência. Mas nós pagamos pela produção. E o que eles querem mudar isso? Eles querem que nós pagamos, em primeiro lugar, eles querem desmanchar, destituir o grupo familiar e individualizar e fazer que o agricultor pague
ou mensalmente ou semestralmente. Aliás, eles nem tiveram coragem de botar no texto o valor, não sabem nem eles o que fazer, deixaram lá meio assim, entendeu? Aí começa a primeira questão: qual o agricultor que ganha salário? Nenhum, porque ele só ganha quando ele produz. Nós não temos salário mensalmente, é por safra. E quando dá uma frustração de safra? Quando os nossos irmãos do semiárido, que faz 5 anos que não chove mais, como é que eles vão fazer para pagar? Entende? Aí, o que acontece? Mesmo o agricultor familiar mais forte, mais consolidado, aquele que produz, digamos, uma quantidade grande de leite todos os meses, que ele teoricamente poderia pagar, o que na vida real vai acontecer? Pode pagar para o chefe da família, mas a mulher já não paga e os filhos não pagam, portanto fora. E ficando fora, sabe onde é que vai os trabalhadores rurais? A agricultura familiar? Para assistência social, aos 70 anos. E aí na assistência social pode ser menos de um salário mínimo. Você entendeu? Então, na verdade, acho que a grande jogada do governo não é fazer com que nós pagamos mais, porque essa proposta dele vai ganhar menos. Mas a grande jogada é tirar os trabalhadores rurais para fora do regime geral da Previdência e empurrar para assistência social. Esta é a grande jogada que está nessa proposta da Previdência, deputado. Portanto, gente, essa proposta é nefasta. E aí nós queremos dialogar sobre os impactos que isso vai gerar na vida real do nosso povo. Porque o impacto não vai ser só da mulher camponesa, não vai ser só do homem. O impacto vai gerar, inclusive, na produção de alimentos, que, segundo o IBGE, 70% do alimento que todo santo dia vai na nossa mesa vem da agricultura familiar. Que, como já foi dito aqui, o agronegócio que produz muito bem para as exportações, mas quem produz o alimento, o feijão, a salada, a cenoura e assim vai, é a agricultura familiar. É a segurança, é a soberania alimentar de um país. E o que está em jogo é o desestímulo do povo ficar no campo. E esse povo vai o quê? Engrossar a cidade? Uma nota de repúdio foi elaborada e será encaminhada à Câmara Federal e ao Senado, com os principais pontos debatidos na Assembleia Legislativa. Exigimos do governo federal a implementação de outros mecanismos para resolver o problema da Previdência Social, tais como cobrança mais efetiva dos sonegadores, aplicação dos recursos da Seguridade Social apenas para o fim a que se destina, combate permanente contra os fraudes, entre outros. Por tudo isso, é necessário e urgente tornar público todos os balanços e números que envolvam o sistema de Seguridade Social. A partir do momento em que conhecermos a realidade, é preciso propor uma reforma viável e que garanta a perspectiva daqueles que já contribuem. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, não podemos nos calar diante dessa PEC. Se for aprovada, será uma perda de direitos e um grande retrocesso na nossa luta de direitos já alcançados ao longo dos anos de luta por melhorias para os trabalhadores e trabalhadoras. Por um país justo e igualitário para todos. A luta é de todos para todos, sem nenhum direito a menos. O documento também será levado para o Fórum de Presidentes das Assembleias Legislativas, uma forma de ampliar o apoio na tentativa de derrubar a atual proposta de reforma da Previdência. O MS em Discussão fica por aqui. Esperamos ter contribuído para que você, cidadão, fique mais informado sobre os temas debatidos aqui no Legislativo Estadual. Acompanhe a nossa programação no canal 9 da NET, nas redes sociais e também pelo aplicativo da Assembleia Legislativa, disponível nas lojas virtuais. Até mais!